Trump usou uma lei dos Estados Unidos para punir um ministro do Brasil. E isso pode mudar tudo. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, foi colocado na lista de sanções dos Estados Unidos, como se fosse um ditador ou violador de direitos humanos. Trump acionou a Lei Magnitsky e o Brasil agora está no meio de uma crise internacional. Mas você entende o que essa lei realmente significa? E por que ela foi usada agora? Neste vídeo, você vai entender o que está por trás dessa decisão e como ela pode afetar a economia, a diplomacia e até o futuro da nossa democracia. Se isso te preocupa tanto quanto a gente, assiste até o fim. O que era uma tensão silenciosa entre Brasil e Estados Unidos explodiu em escala global. No centro da polêmica, dois nomes com peso e poder: Donald Trump e Alexandre de Moraes. De um lado, o presidente americano que voltou ao cargo em 2025, pressionando publicamente em defesa do aliado Jair Bolsonaro. Do outro, um dos ministros mais influentes do Supremo Tribunal Federal, que lidera os processos contra o ex-presidente brasileiro, incluindo acusações de tentativa de golpe. Mas o que parecia ser apenas uma disputa de discursos virou ação direta. Em um movimento inédito, Trump ativou a Lei Magnitsky contra Moraes, uma legislação dos Estados Unidos criada para punir ditadores e violadores de direitos humanos. Com isso, Alexandre de Moraes foi oficialmente colocado na lista de sanções internacionais dos Estados Unidos. O anúncio veio acompanhado de outro ataque direto: uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, como carne, café, suco de laranja e até aviões da Embraer. Dois golpes em sequência, um no indivíduo, outro no país, ambos com o mesmo recado: o Brasil ultrapassou o limite. Mas o que está realmente por trás dessa crise? Trump agiu por convicção ou por interesse eleitoral? E o Brasil está pronto para responder a esse novo tipo de pressão internacional? Você vai entender agora o que é a Lei Magnitsky, por que ela foi usada contra um ministro do Supremo Tribunal Federal e quais podem ser as consequências reais para o nosso país. Para entender a gravidade do que aconteceu, é preciso saber o que é a tal Lei Magnitsky e por que ela assusta até ditadores. Criada em homenagem a Sergei Magnitsky, um advogado russo que morreu na prisão após denunciar um esquema de corrupção envolvendo autoridades do governo Putin, a lei foi uma resposta direta à impunidade. Sem julgamento, sem defesa, Sergei foi preso, torturado e morreu sem respostas. O caso gerou revolta internacional. Em 2012, os Estados Unidos criaram a Magnitsky Act, uma lei federal que permite sanções diretas contra qualquer indivíduo estrangeiro acusado de corrupção grave ou violação de direitos humanos, mesmo fora dos Estados Unidos. Mas ela foi além. Em 2016, a legislação foi expandida e se tornou a Global Magnitsky Act, permitindo que os Estados Unidos punam juízes, empresários, políticos, militares ou qualquer pessoa que, na visão americana, tenha ultrapassado os limites da legalidade ou da justiça. O castigo é severo: congelamento de bens e contas no exterior, proibição de entrada nos Estados Unidos, restrição de acesso a transações financeiras internacionais e, o mais grave, exposição pública internacional como violador de direitos humanos. Ser alvo da Lei Magnitsky é uma mancha diplomática pesada, geralmente reservada a chefes de Estado autoritários, como os da Venezuela, Myanmar, Nicarágua, China ou Coreia do Norte. E agora, pela primeira vez, essa lei está sendo usada contra um ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Mas por que exatamente Trump fez isso? A resposta oficial veio por meio de um comunicado do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. O texto acusava Alexandre de Moraes de violar liberdades fundamentais, como liberdade de expressão, de imprensa e de associação. Citam censura a redes sociais, bloqueios de contas, perseguição a jornalistas e até a prisão de cidadãos por opinião política. Mas por trás da justificativa existe um pano de fundo político ainda mais claro.
Moraes é o principal responsável pelos processos contra Jair Bolsonaro, aliado de Trump e símbolo da nova direita global. Moraes também determinou o bloqueio e remoção de conteúdos em plataformas como Twitter, Thesis, Rumble, Gettr e Telegram, redes amplamente usadas por bolsonaristas e trumpistas. Na visão de Trump e seus aliados, Moraes representa uma figura autoritária disfarçada de juiz, alguém que estaria usando o sistema judicial para silenciar opositores políticos. Mais do que punição legal, essa sanção é um recado político. Se vocês perseguirem meu aliado no Brasil, eu vou usar as armas que tenho aqui. E Trump tem voz. Punir Moraes é também proteger Bolsonaro. Mas o que exatamente Moraes perde ao ser sancionado? O que muda na prática para ele e para o Brasil? Do ponto de vista prático, Alexandre de Moraes não foi preso, não perdeu o cargo e não foi formalmente julgado. Mas sua inclusão na lista da Lei Magnitsky significa integrar um grupo seleto de autoridades estrangeiras acusadas de violar direitos humanos ou atuar com corrupção sistêmica. Essa lista é administrada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e seguida por instituições financeiras ao redor do mundo. Na prática, isso significa bloqueio de bens e valores mantidos nos Estados Unidos, proibição de entrada em território americano, restrições bancárias internacionais e dificuldades para transações financeiras e participação em eventos fora do Brasil. Mas o peso simbólico é ainda maior. Ser listado na Lei Magnitsky é um carimbo diplomático, uma acusação sem julgamento formal, mas com consequências sérias para a reputação de qualquer autoridade. Mesmo que Moraes continue exercendo sua função no Supremo Tribunal Federal, seu nome agora aparece ao lado de líderes autoritários e censores internacionais. E isso abre uma nova questão. Se um ministro do STF brasileiro é tratado como violador de direitos por uma potência global, o que isso representa para o país? A resposta começa pelo impacto diplomático. Os Estados Unidos colocaram oficialmente um ministro da Suprema Corte do Brasil na lista de violadores de direitos humanos. Isso quebra o respeito mútuo entre nações democráticas e abre uma crise inédita entre dois países historicamente aliados. A confiança internacional no Brasil sofre. Países da Europa, do G7 e até do Mercosul passam a observar com cautela. Investidores hesitam. Acordos comerciais são revistos. Diplomatas acionam alertas. No campo econômico, o golpe é direto. Junto com as sanções, Trump impôs uma tarifa de 50% sobre diversos produtos brasileiros. Produtos como carne, café, suco de laranja e aviões da Embraer passam a custar muito mais caro no mercado americano. E quando o preço sobe, as vendas caem. Isso afeta a balança comercial, empregos, faturamento e toda a cadeia produtiva. Com menos dólares entrando no Brasil, o real se desvaloriza. O dólar sobe. E com ele, sobem os preços de tudo: combustível, comida, tecnologia, fertilizantes, remédios. A inflação se acelera. E quem mais sente é o povo. O Brasil também sofre um dano invisível: o desgaste da sua imagem internacional. O país que ontem era visto como parceiro confiável, agora aparece como território de censura, perseguição política e autoritarismo judicial. Mesmo que isso seja questionável, a impressão já foi deixada. E é nesse ponto que surge outra pergunta. Trump, como presidente, poderia mesmo fazer isso? A resposta é sim. Tecnicamente, a execução das sanções cabe ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Mas Trump, como presidente em exercício, tem poder para influenciar diretamente essa decisão. Segundo a imprensa internacional, Trump articulou pessoalmente com membros do Tesouro, do Congresso e da iniciativa privada para pressionar pela sanção a Moraes. Também usou decretos de segurança nacional e comércio internacional para justificar as tarifas contra o Brasil. Ou seja, foi um gesto político com efeitos reais. E como o presidente dos Estados Unidos busca se manter no poder, cada movimento tem peso global.
O Brasil, nesse caso, parece ter sido o primeiro exemplo de um novo tipo de política externa. E como o governo Lula respondeu? A fala veio rápida e direta. Nenhum gringo vai mandar neste presidente. O gesto foi simbólico. Mas, nos bastidores, o governo brasileiro ativou canais diplomáticos, convocou o embaixador dos Estados Unidos, enviou notas de protesto e mencionou a possibilidade de acionar a lei de reciprocidade, para também sancionar autoridades americanas. Mas há um dilema. Reagir com força pode agravar a crise. Não reagir pode parecer submissão. Por isso, Lula tenta equilibrar o discurso firme com medidas cautelosas. E no centro dessa crise toda está Jair Bolsonaro. Mesmo inelegível no Brasil, Bolsonaro segue influente no cenário internacional. Tem apoio político, financeiro e midiático nos Estados Unidos. Participa de fóruns, tem relações com conservadores americanos e é tratado como um símbolo da nova direita global. Ao defender Bolsonaro, Trump também defende a própria narrativa de que eleições foram manipuladas, tribunais estão aparelhados e que censura virou política de Estado. Por isso, atacar Moraes é, ao mesmo tempo, defender Bolsonaro e reafirmar a lealdade ideológica entre os dois. Enquanto isso, o povo brasileiro começa a sentir os efeitos da crise no bolso, nas prateleiras, no câmbio e nos preços. E o mundo está observando.